futuramente. Né? Esse general que assume, o general Tomás Miné Ribeiro, foi o comandante da AMAN que abriu as portas para a campanha política do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras. Esse general que assume foi chefe do gabinete do general Vilas Boas, de abençoada memória. Né? Então, o que eu coloco aqui, o que fazer? Né? Seria a solução da Colômbia, que o Petro fez, que deixou vários generais de uma canetada só para a reserva, tanto do Exército, como de almirantes e brigadeiros e pessoas da Força Nacional na Colômbia, de uma canetada só. Aí eu pergunto, a segunda pergunta para finalizar. Se eu estou nas cordas, se há uma conspiração visível contra mim, por que não cair atirando? Colocar não sei quantos generais, almirantes e brigadeiros de uma vez só na reserva. E a lei permite isso. A Constituição do Brasil permite isso. Não acho que seja tão simples assim. Eu não vi o caso da Colômbia, não tenho condições de analisar, porque eu não tenho os dados. Né? Mas uma coisa eu sei, para você fazer isso daí é preciso que você tenha uma força maior do que os generais. E o Lula não tem isso aí. Né? Então, teria, aí que tá. Primeiro, ele precisaria colocar o povo nas ruas. Uma coisa que eu acho que foi um erro de avaliação desde o primeiro momento da parte do PT é que eles não souberam interpretar o resultado das eleições. A reeleição deu meio a meio. Eles interpretaram o seguinte: não, agora nós ganhamos a eleição, pronto, acabou a disputa. Não é assim. Então, isso aí é uma... como é que se diz? É um cretinismo eleitoral. Achar que porque você ganhou a eleição, o problema acabou. Eles não entenderam que metade do país, né, votou no Bolsonaro, que o bolsonarismo é uma força muito considerável. Entenderam isso daí. E agora eles estão aí sem saber o que fazer, porque os bolsonaristas fizeram um negócio que foi uma desmoralização do governo, aquilo que aconteceu. Também o pessoal não entendeu até agora isso. Eles acham que o fato de que o Alexandre de Moraes colocou aí os 942 na cadeia, prisão preventiva, né? Esse pessoal, a maioria, não vai acontecer nada com eles. Eles acham que isso aí é uma grande vitória política, porque a Rede Globo fala que foi terrorismo. É tudo... como é que se diz? Tudo isso daí é uma grande miragem que eles estão tendo, não é real. O que aconteceu de fato é que os bolsonaristas armaram um protesto bastante agressivo contra o governo do PT, e o governo permitiu que os caras depredassem os 3 prédios do poder político no país. Isso é altamente desmoralizante. Agora, é difícil. Você vai argumentar com o pessoal do PT, eles não conseguem entender o básico. Se você é presidente de um país, você tem que evitar a todo custo que alguém ocupe o palácio presidencial. É muito, mas muito desmoralizante. Né? Eles caíram aí numa... Eles, inclusive, falam, né? Eu vi as declarações. Não fomos informados e tal. Que são declarações também de gente que está confusa. Porque se eles não foram informados, eles confiaram nos informantes, nas Forças Armadas. Esse general, que acabou de ser demitido, é um bolsonarista. Como é que você vai confiar no general bolsonarista? O GSI, o time, eles trocaram o cabeça do GSI, mas o time todo era bolsonarista. Pô, o pessoal não tem bom senso de olhar e falar: não posso confiar em ninguém dessas pessoas.
Aí o pessoal fala assim, foi o Ibanez. O Ibanez era o primeiro que você não podia confiar. Né? E aí a gente falou inúmeras vezes, não entra na cabeça do pessoal. O Dino tinha que ter botado. O Dino chamou 400 soldados da Força Nacional de Segurança para Brasília e não usou. Isso até agora ninguém explicou por que aconteceu. Por que ele não usou? Ele não usou porque ele é trouxa e acreditou nos cupinchas dele, no governo ibanês, no militares e tal. Porque esse pessoal tem um mau hábito de acreditar na burguesia. Então, isso daí foi um desastre. Né? E as consequências estão aí para todo mundo ver. É uma coisa terrível. O que você falou, né, do general, não tinha visto esses dados. Mas mostra também que a gente. Aí o governo PT saiu da frigideira para cair no fogo. Por exemplo, nós temos sistematicamente advertido que o PSDB é pior do que o Bolsonaro. Agora, sei lá, você trocou o Bolsonaro pelo Aécio Neves e está feliz? Não sei por quê, porque o Aécio Neves efetivamente conseguiu derrubar o governo do PT. Tudo bem que ele se queimou no processo, mas ele derrubou. O Bolsonaro não conseguiu nada. Quer dizer, é uma situação muito complexa. O pessoal do PT está desorientado. Essa colocação sua, de que o Lula deveria colocar o pessoal na reserva, ela não corresponde à relação de forças. É comprar uma briga prematuramente. Pelo contrário, eu acho que o Lula ele nem vê a possibilidade disso. Eu até estranhei que ele exonerasse o comandante do Exército. É uma coisa natural que ele pode fazer. É porque ele deve ter visto que o cara estava cuspindo no olho dele, porque não é possível. Né? E é uma medida defensiva também. O que eu acho é que o governo deveria, através dos partidos de esquerda, das organizações operárias e tudo mais, deveria botar o bloco na rua. A hora que botar o bloco na rua, o pessoal começar a protestar contra os militares, contra o golpe, né? Falar que nós estamos indo para 1964 de novo, fazer uma intensa campanha política, aí ele poderia exonerar uma parte dos militares. Mas precisaria ter uma mobilização forte. Quer dizer, tem que fazer as coisas, né, de uma maneira efetiva, uma coisa de cada vez para chegar num determinado resultado. Né? Uma coisa que eu acho que a gente deve falar aqui também é o seguinte, né? Eu vi que algumas organizações de esquerda, daquelas que apoiaram o golpe e tudo mais, já começaram a atacar o governo Lula assim como governo criminoso. A esquerda tem que parar e pensar um pouquinho, porque se tiver um golpe contra o governo Lula, não vai ser como o PSTU falou, fora todos, e aí entra o Zé Maria do presidente. Não vai ser assim. Já não foi da primeira vez. A segunda vez vai ser pior. Então, a gente deve alertar todo mundo o seguinte: errar é humano. Apesar de que o erro que eles cometeram é um erro colossal, crasso, horrível. Agora, repetir o mesmo erro pela segunda vez, aqui já não é maluquice total. Não é nem burrice. É uma loucura suicida. Porque isso aqui é uma coisa ameaçadora, né?